Enquanto você está abrindo aí, hoje nós vamos falar sobre o poder do olhar. Nós vamos falar sobre olhar, para onde você olha. E enquanto eu estava pensando sobre isso, eu pensei sobre alguns olhares. E o primeiro que eu fiquei assim impactada, assim, que eu fiquei parada pensando foi o olhar da paquera. Quem nunca teve? Aquele olhar que você dá uma olhada para a pessoa, assim, Jéssica. Aí a pessoa viu você segura. Aí a pessoa fica com vergonha, você segura mais um pouco, isso. Aí já vira um convite, tipo, vamos. Aquele olhar do combinado que você tem um amigo que vai fazer uma festa surpresa. E aí é agora, tipo, um olha pro outro, é agora, vamos. Tem gente que não sabe combinar no olhar, não é verdade? Tem gente lenta toda a vida. Que você fica assim, ó. Aí eu. Aí a pessoa fala, eu fico, o que é? Eu nunca vejo nada. Nunca vejo nada. Tem pessoas que têm dificuldade, gente. Tem o olhar da repreensão. Aquelas pessoas que têm mães e pais que você não precisa falar nada. Olhou, você fala, ferrou. Deu ruim pra mim. Não tem esse olhar? Tem gente que conhece esse olhar aí, né? Tem gente que conhece. O olhar, ele é poderoso. E a gente acha que o poder do olhar está no efeito que nós fazemos no outro. Mas existe um poder do olhar, da forma como olhamos, que estabelece uma influência sobre nós mesmos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. O que Jesus fala sobre o olhar? Vamos lá, Mateus 6, do 22 ao 23. Diz assim: os olhos são como uma luz para o corpo. Se os seus olhos forem bons, haverá luz em todo o seu corpo. Mas se os seus olhos forem maus, seu corpo estará em profunda escuridão espiritual. E como essa escuridão pode ser terrível? Ou seja, a maneira como nós olhamos determina se em nós há luz ou trevas. Talvez hoje seja o dia de você mudar a sua forma de olhar para as situações, circunstâncias, para as crises, suas crises. Talvez hoje seja o dia de você olhar diferente para os seus pais. Tantos jovens e adolescentes com problemas com pais por anos, porque não sabe olhar da forma certa. Talvez hoje seja o dia de você olhar diferente para as situações que acontecem na sua vida. Eu queria que você pensasse um pouco comigo, não respondesse, mas que você pensasse aí no seu interior. Como são seus olhos? Seus olhos são olhos de julgamento ou de empatia? Olhos de condenação ou de graça? Olhos altivos ou humildes? Olhos de perfeição ou são olhos calejados de um pecador? Seus olhos focam no específico ou são olhos que consideram o contexto, o cenário, a situação? Olhos que enxergam somente os atos ou olhos que procuram ver o coração também? São olhos que analisam ou são olhos que compreendem? São olhos que demoram para concluir ou são olhos que se fecham nas primeiras impressões? São olhos de fé ou são olhos de incredulidade? Olhos de desencantamento ou olhos cheios de esperança? São olhos radicais ou são olhos tolerantes? Olhos egoístas ou o nosso olhar é de fato um olhar de amor? Eu queria que você pensasse como seus olhos são. A maneira como nós olhamos, Jesus diz que vai determinar se há luz ou trevas em nosso interior. No filme sobre o qual nós estamos fazendo a série, Bird Box, uma força estranha desencadeia um impulso violento e incontrolável nas pessoas, fazendo-as se suicidar. Ninguém sabe o que provoca essa reação.
E os personagens acabam se vendo em um cenário apocalíptico, tendo que lutar por sua sobrevivência. Eles precisam permanecer vendados, pois assim que tiram a venda e olham para o lugar errado, eles morrem. Para onde os seus olhos têm te levado? Para onde os seus olhos têm te levado, te conduzido? No Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 34. Diz assim: os olhos iluminam o corpo. Se os olhos forem puros, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando os olhos forem maus, o seu corpo ficará na escuridão. Portanto, tome cuidado para que a luz dentro de você não fique cheia de trevas. Se todo o seu corpo estiver repleto de luz, sem que partes dele estejam em trevas, então tudo estará iluminado como se uma lamparina estivesse sobre você. Os olhos são a lâmpada do corpo. Lucas, em seu evangelho, põe os olhos como a candeia do corpo, juntamente com o ser luz do mundo. E eu achei isso muito interessante, porque o propósito da luz é aparecer. E nós temos como se fosse um interruptor ou um... Lucas, vê se está certo, é dimmer? É dimmer que fala? Que diminui e aumenta a luz? Isso. Eu fiquei pesquisando um tempão, não sabia como é isso. Dimmer. Nós temos como se fosse um interruptor ou um dimmer, que são os nossos olhos, que diz a quantidade de luz que entra, a quantidade de luz que sai e a quantidade de luz que reflete. Os nossos olhos são como esse dimmer. Eu diminuo a luz, eu aumento a luz, eu desligo a luz ou eu ligo a luz. Só que nós precisamos entender que, assim como a lua, nós não temos luz própria. A lua brilha através da luz do sol. E a luz que há em nós brilha através do Espírito Santo. Ela não é sua. Você não possui luz alguma. Aliás, não há nada de bom em nós, a não ser o Espírito Santo. E a luz que você brilha, a luz que você transmite, ela não é sua. Ela tem um dono. Agora, a luz que vamos brilhar, ou a intensidade dessa luz que vamos deixar sair, quem determina são os nossos olhos. A forma como olhamos para as coisas ou situações, a forma como olhamos para nós mesmos, de como olhamos para pessoas e também de como olhamos para Deus. E eu não estou falando aqui de enxergar na forma física, sabe? Isso aqui que a gente está vendo. Eu estou vendo vocês, meus olhos estão aqui e eu estou vendo vocês. Eu não estou falando dessa forma de enxergar. Até porque com os nossos olhos, aos nossos olhos naturais, Deus é invisível. Correto? Mas a Bíblia, quando ela fala de visão, quando ela fala de olhos, ela está falando de algo mais do que a percepção física e natural. Ela está falando que a visão é uma imagem interior, ou seja, há um retrato maior que muitas das vezes começa com o que o olho natural vê e depois é desenvolvido pela nossa mente, nossa emoção, até mesmo como a nossa fé reage àquilo que nós estamos vendo. Então eu estou falando desse sentido de visão, não sobre o que os olhos estão abertos e estão me vendo. Eu estou falando sobre aquilo que começa com seus olhos e termina na sua mente. Na sua emoção, no seu coração. A forma como vemos as coisas nos afeta. Ou seja, nós somos movidos pelo que vemos. E a partir daí eu quero falar com você a respeito de 3 pontos. O primeiro é como você se vê.
Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Números 13. Números capítulo 13, versículo 33. Diz assim: vimos também alguns da família de Enaque, que são descendentes de uma antiga raça de gigantes. Perto deles nos sentíamos como gafanhotos, e para eles, de fato, éramos gafanhotos. Camila, o que você está lendo? O povo de Israel. Moisés manda os espias para olhar a terra. E ele manda quantos? 12. E voltam os 12 espias da terra. 10 espias. Olha, nós vimos uma terra e tinha muito gigante. E eles olharam para a gente como se nós fôssemos gafanhotos. E de fato nós somos gafanhotos, mediante aos olhos deles. Olha como eles se viram. 10 espias se viram como gafanhotos. Só que eles não foram vistos pelos aqueles gigantes. Ou se foram, eles não foram considerados uma ameaça. Porque senão eles não teriam voltado. Só que eles se viam como gafanhotos. E eles agiram como gafanhoto. A forma como nos vemos nos afeta. Se nós nos vemos de forma como fracassados, entristecidos e incapazes, acharemos que todos nos veem assim. E agiremos de acordo com aquilo que vemos e que fazemos com que os outros vejam em nós. Porém, 2 desses espias, Josué e Calebe, eles não se viam como gafanhoto. Eram 2 notícias diferentes sobre o mesmo fato. Quantas vezes isso já não aconteceu? Não é verdade? Já teve situações em uma pessoa vir me contar algo como se fosse ruim. E eu enxerguei uma outra coisa. E na hora que a pessoa estava falando, eu falei, mas eu não entendi por que você está falando isso. Porque graças a Deus isso aqui não aconteceu. A forma como vemos as coisas diz como será o nosso futuro. A forma como olhamos para as situações diz como nós agiremos mediante as situações. Como as pessoas nos verão. E isso afetará a sua forma de agir. Josué e Calebe voltaram dizendo, olha, nós vamos ganhar aquele lugar. Deus está conosco e eles vão ser consumidos como pão. Josué e Calebe acreditavam no potencial deles e no Deus que eles serviam. Josué e Calebe, que se enxergavam de forma diferente dos demais, foram os únicos a entrarem na terra prometida. Enquanto todo aquele povo, influenciado pela visão de 10 espias, reproduzindo a mesma visão, ficaram de fora daquilo que Deus tinha. A maneira como você enxerga definirá o seu futuro. Pode ser que você não conheça a terra prometida como os 10 espias, porque você se vê como um gafanhoto. Mas pode ser que hoje, a sua visão podia até estar turva, mas hoje você entendeu, assim como Josué e Calebe, aquele que vai à sua frente, aquele que guerreia a sua guerra e quem você é nele. E a partir disso, você entrará naquilo que Deus tem para você, a sua Canaã, a sua terra prometida. Eu não sei qual é, talvez seja um ministério, uma família restaurada, um relacionamento melhor com seus pais. Talvez um conflito interior. Eu sou um gafanhoto mesmo. Eu não sirvo para nada, foi sempre isso que eu ouvi. Existe uma pessoa, e ela hoje está aqui neste lugar, que diz que você é filho amado dele. Que você é mais do que vencedor. Que você é amado do Pai. Pode ser que as circunstâncias, que os gigantes lá fora digam que você não vai sair daqui.
Mas o Senhor reservou uma terra prometida. E quando é Ele quem reserva, ninguém tira. Só que hoje você precisa mudar o foco da sua visão. Hoje você precisa olhar para você de forma diferente. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 4. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, meu filho, cuide bem do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se você quiser afetar um rio, contaminar ele, você não precisa sair jogando poluição ao longo do rio. Basta você ir na nascente e contaminar a nascente. Todo o rio será contaminado. Sua nascente é o teu coração. Cuida do teu coração. Cuida das coisas que as pessoas vêm minando sobre o seu coração, de quem você é ou aquilo que você será. De como você tem que agir, que os teus ouvidos, como hoje nós vemos a experiência, estejam atentos a ouvir a voz daquele que é o dono da sua vida. E não daqueles que tentam ser ou fazer de você ser o que você não nasceu para ser. Não precisa contaminar o rio todo, é só ir na fonte. Então cuida do seu coração. E sabe uma das maiores fontes para se contaminar o coração? Os seus ouvidos. Coloque as mãos sobre os seus ouvidos nessa tarde, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nessa tarde nós consagramos os nossos ouvidos a Ti, Senhor. Traga sobre nós discernimento da Tua voz e da Tua vontade. Que sejamos guiados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Que todas as outras vozes se calem em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ainda falando como você se vê, eu quero falar sobre um outro ponto que eu acho muito importante, que são as influências digitais. Sabe, no filme a gente pode ver que as pessoas, elas não morrem somente pelos que elas veem diretamente. A gente vê o caso do personagem lá, o Greg. Ele morre porque ele vê pela câmera. Ele morre vendo pela câmera. A gente perde grande parte do nosso tempo de frente a um computador, tablet ou celular. Por meio de redes sociais, tendemos a nos comparar com outras pessoas e com isso desenvolvemos o sentimento de inveja. Desejando ter o que o outro tem e com isso geramos a ingratidão, sempre reclamando sobre o que nos falta e esquecendo de agradecer o que nós já temos. Aquilo que Deus já fez. Às vezes as coisas que Deus fez para você é tão insignificante, mas para o outro é tão grande. Porque você está tão acostumado a ser ingrato, a reclamar do sol, da vida, da família, do meu pai que não me entende, do meu líder que é chato, do pastor que fica inventando moda. Ah, ingrato, você tem uma família, você tem amigos, você tem líder, você tem uma casa espiritual. Você tem amor, você tem compreensão, só que você não quer compreender. Se tem algo que deixa o coração de Deus triste, é a ingratidão. É por meio da influência digital que muitos jovens e adolescentes hoje têm se entregado à pornografia, à violência, à automutilação, à depressão e à morte. Através daquilo que nós vemos pela internet. Os nossos ouvidos estão atentos àquilo que o mundo aí fora tem para oferecer. E a gente esquece de ouvir aquilo que Deus está falando sobre nós. E existe algo que o Senhor tratou comigo enquanto eu preparava essa palavra e eu quero te fazer uma pergunta. Como seria
Primeiro, para os líderes, como seria o seu ministério se a internet acabasse? Aonde estaria o seu ministério se você não tivesse referência para ver? Agora, para você, jovem e adolescente que está aqui, como estaria o seu devocional se você não tivesse palavra revelada de outros pastores para ouvir? Porque a gente recebe tanto, olha, eu também ouço, tá, gente? Sou muito abençoada pela vida de outras pessoas. Só que a gente recebe um vídeo daqui, um vídeo dali, um vídeo daquilo, só que eu estou sentindo falta de, olha, Deus me falou enquanto eu orava, olha, enquanto eu li, Deus me mostrou algo. A gente só tem revelação de outras pessoas. Como estaria a sua vida de devocional se a internet acabasse? Se não tivesse igreja aberta durante a semana para você vir buscar. Porque a gente está com tanta preguiça que nem a comunhão a gente quer mais. A gente assiste na internet. Estou cansado, vou assistir uma pregação aqui. É tão abençoado. O que Deus tem revelado a você? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem mudado em você? Qual é a canção que Ele tem botado no teu coração? Por que é tão legal ouvir a canção que Deus dá para os outros se Ele dá para pessoas que estão aqui, mas você se cala porque a minha não é tão boa? Porque você não quer confiar no que Deus fala. Você quer confiar no que as pessoas vão dizer e vão achar. Como estaria a sua vida de oração se não tivesse uma música para tocar enquanto você ora? Você é movido pelo quê? Como vemos o outro? Queria te convidar a abrir a Bíblia em 1 Samuel 16. Primeira Samuel 16, versículo 7. Diz o seguinte: Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou sua altura, pois não é esse o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Às vezes esperamos demais de alguém. Exigimos demais, ou às vezes diminuímos demais alguém. Precisamos aprender a olhar para os outros de forma diferente. Às vezes avaliamos as pessoas de forma diferente porque nos precipitamos. Não conhecemos o coração, a verdadeira intenção e acabamos tirando conclusões erradas sobre determinadas pessoas. A palavra diz em 1 Coríntios 5, 13, 1 Coríntios 13, versículo 5, o amor não suspeita mal. Precisamos agir com as pessoas sem esperar algo mal, sem suspeitar. Precisamos entender as pessoas com quem vamos trabalhar, discipular, porque se nós suspeitarmos mal delas, nós não iremos levar essas pessoas a nenhum lugar diferenciado. Se a gente sempre achar porque aquele irmão pecou, ele vai errar de novo, vamos ficar com o pé atrás aqui, não dá para confiar muito não. Imagina se Jesus olhasse para a gente da mesma forma. Ele não daria dons para a gente porque a gente ia pecar. Ele não ia compartilhar da glória, da unção, do poder porque a gente vai errar. O amor não suspeita mal. Desconfie do que você está vendo. Às vezes achamos que estamos vendo o que de fato estamos vendo, mas estamos enxergando o que estamos enxergando porque enxergamos com olhos maus. Por isso que o mesmo fato pode ter diferentes interpretações. Eu ouvi uma história essa semana de um rapaz que estava no metrô com 2 filhos. E o rapaz estava sentado com a cabeça baixa no banco e os filhos estavam tocando terror. Pensa naquelas crianças abençoadas. Eram eles, pulando, descendo, correndo, rodando no negócio. E aí uma pessoa incomodada com aquela situação vira para esse pai e fala: Você não está vendo
Que os seus filhos então estão incomodando a todos dentro desse vagão? E o pai levanta os olhos, cheio de lágrimas, e olha para ele e fala assim: porque talvez eles não saibam como lidar com a morte da mãe que eles acabaram de perder, assim como eu. O que essa notícia fez com a pessoa que perguntou aquilo? Mudou a visão. Estou entendendo por que eles estão assim. A intenção não é essa, só que eles não sabem o que fazer. Cuidado com o seu julgamento precipitado. Você não é o certo, não, você não está aqui para julgar. Talvez você não entenda porque aquela pessoa está tomando determinada atitude, mas você não conhece a intenção do coração dela. Você não sabe como ela acordou pelo que ela passou, então guarda o seu julgamento para você. Porque tem tanto cisco no seu olho e você querendo tirar do irmão. Mateus 25. Mateus 25, versículo 24 e 25. Diz assim: então o homem que tinha recebido 1 talento disse: patrão, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento na terra, e aqui está ele. Como você vê a Deus? Como você tem visto o seu Senhor? Medo do seu Senhor? Medo de Deus? Isso é uma visão ofuscada, uma revelação incorreta e uma caricatura de quem Deus é, porque Ele não é isso. Deus é amor. Deus é paz interior. Deus é a sua necessidade. Deus é a fonte da sua alegria. Ele é o seu equilíbrio. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o Rafa, ele é o que te cura, é o que te salva, é o que te ergue, é o que te levanta, é o que te dá motivação a cada manhã, é o que cuida da tua família, é o que cuida da tua casa, do teu trabalho, é aquele que se preocupa com o seu pensamento, com o seu sonho, que te leva a lugares altos. Esse é o Deus que você serve. É o que enxuga as suas lágrimas enquanto você chora. É o que transforma o seu coração quando você precisa. É aquele que te levanta quando não há mais o que fazer. E o engraçado é que nessa parábola dos talentos, aquele que não multiplicou, que não viveu o que Deus tinha para ele, foi exatamente aquele que tinha a visão errada sobre o seu Senhor. Sabe, eu não sei qual é a visão que você tem do Senhor, mas Ele hoje quer transformar a sua visão sobre quem Ele é. A maneira como a gente olha para nós mesmos, para os outros e para Deus, determina ou não a entrada de luz na nossa vida e na vida dos outros. Se haverá ou não a reprodução dessa luz, essa revelação de Deus para os outros, é quando compreendemos isso. Precisamos mudar a maneira de relacionar com os outros, conosco mesmo e com Deus. Jesus disse: se seus olhos forem bons, ou seja, quando você olha de forma correta para você, para os outros e para Deus, você permite que isso afete todo o restante do seu corpo. Por isso que eu te convidei a estar com os olhos vendados. Eu não quero que você olhe o que seus olhos físicos veem. Eu quero que você olhe Jesus com o seu interior, para que Ele mude todo o seu corpo. Mas quando a Bíblia diz: se seus olhos forem maus, haverá em você trevas. Às vezes eu olho para as pessoas e vejo elas reclamando, como a gente falou. Isso são olhos maus. A nossa verdadeira identidade, a sua verdadeira identidade, é a forma como Deus olha para você. Você é aquilo que Deus vê que você é. Eu quero te convidar a se colocar de pé.
Então, Camila, como entender nesse mundo que vivemos em trevas? Esse mundo tão perigoso. Esse mundo que às vezes a gente tem medo de sair de casa e não voltar. Como viver em luz? O que eu devo fazer para que os meus olhos sejam bons? O que eu devo fazer para que a luz brilhe e reflita através de mim? Queria que você prestasse atenção, não precisa abrir. Salmos 119, versículo 105. A sua palavra é uma lâmpada que ilumina o caminho por onde eu ando. Ela me ajuda a não tropeçar. Não confie no que seus olhos veem, confie no que a palavra te diz. Eu fiquei pensando no salmista, quando ele escreveu esse salmo, não existia energia elétrica, beleza? Não existia. A luz eram lamparinas com azeites acesas. Então você imagine, sem energia elétrica hoje, andando lá fora, tudo escuro depois das 6 da noite. Como é que é? É necessário iluminar algo para que a gente não tropece no caminho, para que a gente não caia num buraco. E ele diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina o meu caminho e não deixa eu tropeçar. Eu não sei onde você deixou de se encontrar com ele na palavra. Eu não sei em que época da sua vida você deixou de ter um relacionamento com ele, mas hoje ele está aqui de volta te chamando a um relacionamento de seriedade, um relacionamento de troca onde você abandona o que te dá medo e ele enche você daquilo que vem dele. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando, eu queria convidar você aqui na frente hoje. Você que às vezes nem sabe quem você é. É tão confuso aqui dentro de mim. Às vezes eu não sei quem eu sou. Eu queria que toda a igreja fechasse os olhos agora, em nome de Jesus. Todos estivessem com os olhos fechados. Eu queria convidar você que seus olhos têm sido mal. Você sabe que tem sido mal. Você tem sido rápido em julgar. Você tem visto mal as coisas, tem interpretado mal. Às vezes você nem quer, mas está acontecendo no seu interior. Eu queria te convidar aqui na frente hoje. Você que entende, eu sou a primeira a estar aqui, tá? Eu sou a primeira. Porque, como os meus olhos têm sido mal. Como às vezes eu me envergonho do que eu penso, do que eu planejei, do que eu vi. Como eu desagrado a Deus, às vezes, com as minhas intenções. Sabe, porque Deus não está preocupado com a sua atitude, porque a sua atitude ela pode ser pensada, mas a sua intenção, aquela primeira lá no teu coração, é essa que conta. É essa que revela o seu caráter. Então eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, Jesus.